Comissão ou premiação? Qual a melhor forma de pagamento para o meu funcionário? O que é importante entender nesse processo de comissionamento e premiação é a estrutura comercial que você vai implantar dentro do seu negócio. Como que é definido isso dentro da sua empresa? Existe uma confusão sobre esse tema porque grande parte dos empresários que é 100% normal querem pagar tudo como premiação, porque premiação você acaba não pagando os encargos trabalhistas, né, que já são bem altos ali, dependendo do regime de tributação da sua empresa. E aí, quando você paga como comissão, o cenário comum, você tem que pagar INSS, FGTS, férias, entre outros direitos trabalhistas ali em cima do comissionamento. Então, como que funciona isso, Alf? Se eu tenho um colaborador que ele tem um salário de R$2.000 na carteira, ok? Esse é o que quer dizer na carteira? O salário que você registrou aqui com o colaborador. E aí, por um acaso, você tem ali dentro da tua empresa um método de comissionamento, que pode acontecer todos os meses, deve acontecer todos os meses. Quando a gente fala de comissão, não é algo pontual, é algo que de fato acontece. E aí você acaba pagando para esse colaborador mais R$1.000 de comissão. Você passa a ter, então, um salário total bruto de R$3.000. Então, aquele salário que foi acordado ali no início do contrato com esse colaborador de R$2.000 passa a ser 3. E aí incidem os outros impostos trabalhistas, encargos, né, como FGTS, que é 8%, entre outros impostos, como INSS, imposto de renda, também incide sobre férias, né, aviso prévio indenizado, tantas outras coisas que vocês já conhecem, que já estão acostumados a lidar com isso. Mas qual que é o ponto aqui? Para que você consiga evitar um processo trocando a renda ali adicional daquele colaborador, daquele funcionário, por uma renda variável, no qual você não tenha que incluir na base de cálculo, que, poxa, o salário seja R$2.000 e permaneça R$2.000, e aquilo que entra adicionalmente de renda não englobe na base de cálculo do salário, é você criar um processo estruturado, né, por meio de premiação e comissionamento. Esse é o melhor formato, esse é o formato que eu acredito hoje, que inclusive eu uso na minha empresa. Então, como que você deve fazer isso dentro da sua empresa? Vou criar um exemplo hipotético aqui para que vocês entendam, tá? Antes a gente vai dar uma olhada, vamos olhar na lei como é que é falado sobre esse tema, o que a legislação trabalhista entende quando se fala de comissão e premiação, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver no detalhe. Então eu tenho aqui no site da SSL um blog que fala sobre esse tema, que é a política de remuneração variável, tá? E aqui a gente fala sobre o artigo 457 da CLT, né, que fala sobre as comissões integram o salário, logo em seguida em todos os encargos, foi o que nós acabamos de falar aqui. Então aqui ele fala em alguns incisos, né, os mais importantes. O que for pago com habitualidade é considerado salário, tá? Então por isso que a comissão que acontece todos os meses, nós estamos falando de uma característica, a habitualidade. Então a habitualidade é uma coisa que acontece, o conceito é que acontece todos os meses, e isso deve ser entendido como comissão. E esse é o erro dos empresários, porque eles querem transformar isso em premiação sem um processo claro, estruturado de forma comercial, tá? Como que você deve fazer isso na prática com o seu colaborador, tá? Para que você não traga uma premiação disfarçada e tenha um processo trabalhista no futuro que venha causar um dano importante financeiro dentro da sua companhia. Você precisa criar um método, tá, com esse colaborador. Um exemplo. Vamos pensar que ele tem que bater todos os meses uma meta de R$50.000 em vendas, ok? Essa meta ela não pode ser tão facilmente alcançada, né? É uma comissão que você vai pagar sobre esse valor. Então, em um momento ele bateu essa meta de 50 mil, tá? Quando ele bate essa meta, você tem que fazer um pagamento de comissão para ele. Vamos dizer que a comissão que você paga ali é cerca de 10%. Então você vai pagar R$5.000 em cima dessa meta que ele conseguiu atingir. Porém, o que ele passar disso, então vamos dizer que esse colaborador vendeu ali 60 mil no mês. Essa diferença de 10 dos 50 mil que ele conseguiu cumprir naquele primeiro momento, você pode colocar como a diferença ali como premiação. Então 5% desses 10 mil seria o valor da premiação. Vamos ver como que ficaria isso no detalhe em um processo estruturado. Então, aqui o colaborador, ele vendeu R$50.000, tá? E ele tem direito a uma comissão de 5%, que inclusive é uma comissão boa, colocando um valor menor, tá? Então, quanto que ele teria aqui de comissionamento? 2.500, tá? Eu falei 10%, mas vou reduzir um pouco. 2,5, tá? E aqui você vai criar um método de renda variável, que aí sim entraria a premiação,
Então, como é que você pode fazer isso aqui? O que ele atingir aqui em renda variável, adicional à meta dele, entraria um percentual. Então, por exemplo, aqui você pode pagar, por exemplo, R$500, se ele bater 60 mil, aqui você pode pagar 1.000 se ele bater 70, e aqui 1,5 se ele bater 80. Então, quanto que ele teria de renda variável? Na prática de renda variável, que não entraria na folha, ele teria isso aqui. Então, nós estamos falando de 3.000 que não entraria na base de cálculo do salário dele. Somente esse valor de cima aqui, de 2.000, que entraria na base, que são 5% de comissão. Então, isso aqui é comissão, tá? E tudo isso aqui é prêmio, tá? Prêmio, de fato, que não entraria na base. Então, esse é um exemplo hipotético de uma situação de pagamento de comissão e premiação que você pode definir dentro do seu negócio. Agora, pensando em blindagem operacional, trabalhista, você precisa ter dentro do seu negócio termos de aceite. Se você já tem um profissional que trabalha para você, que trabalha com um formato de comissionamento, nunca recebeu uma premiação, você precisa conversar com esse cara, explicar para ele no detalhe que você está estruturando o processo comercial para redução de encargos trabalhistas, até para que você tenha isso muito bem evidenciado e acordado, tudo que está acordado aí com o colaborador e tem um documento assinado que de fato comprova isso, blinda seu negócio. Então esse termo de aceite pode ser uma troca de comissionamento, tá? Por um processo de comissionamento mais premiação. Existem empresas que trabalham só com premiação também. Isso pode ser acordado com o colaborador. Porque senão você cria uma situação ruim dentro do seu negócio, e aí esse colaborador pode trazer para você um processo depois por conta dessa situação, né, porque ele queria receber também os direitos trabalhistas. Agora, se você acorda com ele, tem um termo de aceite, isso já muda 100% o cenário do seu negócio. Então, é importante ter um documento ali, nós temos esse documento aqui, que é validado por um advogado, nós disponibilizamos para os nossos clientes, para que eles consigam ter esse processo bem definido dentro da empresa deles. Outro ponto é, se você está começando do zero a estruturar o seu comercial, você já pode colocar isso dentro do seu regulamento interno. Então, o regulamento interno da empresa, o RI, vai falar sobre o processo de comissionamento, vai falar sobre o processo de premiação, sobre regras básicas dentro do seu negócio, e aí isso já fica acordado desde o princípio com o seu colaborador, você não vai ter um problema com ele lá na frente, com o processo, porque isso já foi acordado. Grande parte dos processos que acontecem no Brasil hoje se tratam de processos não bem definidos com aquele colaborador que tinha uma certa expectativa e não foi correspondida. Então, para que você consiga estruturar esse processo, tenha um bom parceiro contador, tenha um documento validado por um advogado, isso já está incluso aqui na SSL, por isso que nós demonstramos isso no documento e disponibilizamos esse documento para os nossos clientes, mas tudo isso precisa ser conversado com o seu funcionário, para que ele entenda e você consiga implantar isso dentro da sua empresa. Não é simplesmente pegar e trocar 100% comissionamento por premiação, porque aí de fato seria uma premiação disfarçada. Isso pode gerar, com certeza, um processo trabalhista para você lá no futuro e um dano financeiro para o seu negócio. Bom, espero que vocês tenham entendido esse ponto. Se você tiver alguma dúvida, solta aqui pra gente que a gente com certeza vai te ajudar. Beleza? Valeu!